Para eles, né, meu amor, uma pergunta assim, vocês casados têm 5 anos. Nossa, Cleia, essa pergunta vai pegar quem tá E em casa com são força. casados têm 5 anos. Tem uma filha de 1 ano e 4 meses. Sim. E às vezes nós mães, vou falar mais a mãe, porque nós mães às vezes quer dar tanta atenção para os nossos filhos, que às vezes a gente esquece dos nossos esposos. Uau. Então, como vocês estão fazendo para lidar com isso? Essa atenção que vocês, às vezes, dá demais pro filho e esquece o casal, um do outro. Você vai Isso falar... serve para todo mundo que está em casa também, viu, gente? Isso é um Foi do raio céu, aqui hein? no meu coração. Eu vou deixar até a mãe Nara começar. Isso aí vai falar com ela, hein? Isso aí falou com ela, hein? Cara, isso é muito forte, Clélia, muito forte, porque nós, né, mães, eu falo que a gente já é mãe desde que da concepção mesmo. Desde ali na primeira semana, quando eu descobri minha gravidez com 3 semanas, descobri muito cedo. Então, desde quando a gente descobre, a gente já se torna mãe. Aí a posição, agora eu sou mãe ou eu sou esposa? Né? Eu sou mãe e esposa, eita, como que eu vou lidar com isso? Né? Então, assim, não é algo de virar a chave assim fácil, não é algo que a gente aprendeu, ninguém ensinou, e em cada casa se vive isso de uma forma, né? Lá em casa, a gente tenta sempre, né, amor, trazer a Laura para o nosso relacionamento, mas como filha mesmo, lá na posição dela, né? Então, assim, tem os momentos nós dois com ela, né? A gente tem um momento nós dois aí, só a rede de apoio ajuda muito, né? Minha mãe fica com ela, então, assim, a gente sempre tem que colocar o filho no lugar de filho. E eu falo que a gente teve uma pré-maternidade, que foi o Antônio Ângelo, né? O Toninho, ele veio morar com a gente, veio morar com o Sérgio, ele tinha 9, né? Sim. Aí a gente casou 2 anos depois. O Antônio veio morar com a gente com 9 e o André com 14. E depois de 3 anos, eles vivendo comigo, né? Morando comigo. Depois a gente casou. O André já morava sozinho. O Toninho ficava na casa deles, né? Eles, na verdade, assim, eles ficavam o dia inteiro comigo na empresa, né? Eles moravam lá na empresa. A gente tinha uma casa, um barracão lá pra eles. E à noite eles dormiam na casa do André. Olha só. Aí, só porque assim, a gente começou a se sentir, quer dizer, a gente não, né? Vou falar o mérito todo da Mainara, né? Porque assim, na verdade, quem aceitou o Antônio Ângelo foi ela, né? Então, assim, porque eu sempre amei ele e eu queria estar ele do meu lado. Então, assim, só porque eu chegava e ficava assim, fazendo, cara, eu acabei de casar. Então, assim, a gente tinha uma vida maravilhosa. Recém-casados, aquela alegria, aquele, né? Aquele fogo! Aquele fogo. Não podia. Então, assim, a gente via aquele negócio muito bom, viver aquele muito bom. E, de repente, a gente coloca um adolescente dentro de casa. Então, pra gente foi muito difícil. Então, eu falo assim que a minha primeira maternidade foi o Antônio Ângelo, né? Foi quando o Sérgio, a gente estava no início da empresa, ele viajava muito. Então, eu que acompanhava mais de perto os meninos. E aí eu percebi que o André, ele queria mais uma vida... Viver a vida de solteiro dele, né? Viver a juventude dele. E ele não estava conseguindo muito bem associar isso com o Antônio dentro de casa, né? E aí eu falei assim, amor, eu fui lá, peguei as coisas do Toninho e ele tá aqui em casa comigo. O Sérgio tava viajando, você lembra? Sim. Falei assim, eu trouxe as coisas dele. E aí eu perguntei pra ele se ele queria morar com a gente, ele falou que quer, então... Agora ele tá morando com a gente, tá bom? Então, Meu Deus. Aí foi assim que ele foi, né, morar com a gente. E eu falo que Deus cuidou do meu coração, assim, de uma forma que foi tudo muito leve. Muitas pessoas chegaram em mim e falaram, como que você vai cuidar dele? Como que vocês vão conseguir? Aí eu falei assim, se Deus colocou na nossa vida, né, porque o pai do Sérgio faleceu, né, muita gente não sabe a história, e a mãe do Antônio não estava conseguindo mais cuidar deles, né? Ela não conseguia. Então, a gente pegou para auxiliar na educação dele, né? Então, eu falei assim, se Deus colocou ele aqui, a gente vai conseguir. E hoje, quando eu não consigo fazer as contas de quanto tempo que ele está com a gente, porque parece que foi tão de Deus que eu nem me lembro. Foi algo leve, foi algo realmente, ele é meu filho Olha do só. coração. Mainara, eu acho que
a gente precisa despertar você que está em casa para você ter ideia do que está acontecendo aqui. Eu acho que você não entendeu, eu vou traduzir para você poder entrar aí para dentro da sua história aí. Vamos fazer isso. O que está acontecendo aqui é o seguinte, olha só. Eu queria que você nesse momento pegasse seu cunhado e levasse para morar com você. Eu não olho assim como Não. É porque é o seguinte, porque a gente tem que entender, porque ele tinha 9 anos, mas um dia ele vai ter 29. Nessa época ele já tinha um pouco mais, né? Ele já tinha uns 13, 14 anos. 14. Mas olha só, eu quero que você entenda aí, que quando ela pegou ele, jovenzinho, novo, era o cunhado. Sim. Que aí iria se tornar um filho. Sim. E viver um processo realmente da primeira maternidade, né? De cuidar de um jovenzinho, instruí-lo. Então você imagina só, gente, não é segredo para ninguém. E a gente aqui não pode ficar blindando que uma das maiores adversidades que tem nos relacionamentos é cunhado e a cunhada. São os irmãos do esposo e as irmãs e os irmãos da esposa. A gente sabe que é isso, matrimônio é isso. É muito difícil os casais que são alinhados com a família. Hoje as maiores divisões de família são entre os irmãos do casal. A gente sabe disso. Eu atendo hoje vários casais e uma das grandes dificuldades desses casais, todos eles, na maioria, têm dificuldade de lidar com os irmãos da esposa e os irmãos do esposo. E vocês estão dando aqui um exemplo de auxílio. Porque, olha só, por amor, você passou a auxiliar o Sérgio no momento de muita dificuldade para ele, porque ele tinha perdido, né, o pai, né? Sim. E não tinha para onde levar o menino. E o que vem muito forte, de verdade, nossa senhora, é que você fez como Maria, sabe, mãe? Não tinha espaço no jumentinho, mas carregou. Imitação de Maria. Fez como Maria, não tinha espaço no jumentinho para fugir para o Egito, mas levou o menino. Carregou o menino com toda a sua dificuldade. Exemplo de Maria. Imitação de Maria. Coisa linda isso. E assim, eu queria, Mainara, deixar a Clélia falar, mas eu quero assim, te parabenizar por esse ato. Esse é um ato de mulher de muito amor, de verdade. Esse ato que a Mainara fez é tão bonito, porque ela, na hora nenhuma, ela pensou como se diz, muita gente fala, a educação, né? Mas se ele crescer, ele vai para outro mundo, a responsabilidade é minha. Você, hora nenhuma, teve medo, né, Mainara? Você enfrentou, que mais que às vezes o Sérgio teve aquele medo, mas você quis. Hora nenhuma você mostrou para ninguém que você tinha. Você foi lá e fez. Porque hoje ele tá lá um rapazão, educado, tá no caminho certo, mas foi mérito de vocês, o que é bonito. Hora nenhuma você teve esse medo. O que é... E aí, lindo, e né? sabe o que eu tenho para te falar, Sérgio, falar para você que está em casa? Todas as vezes, Sérgio, que você tiver um sentimento no seu coração de que a Mainara está dando mais atenção para sua filha Laura do que para você, você lembra que primeiro ela deu atenção para o seu primeiro filho. Sim. Forte isso, né? Forte demais. E quando você lembrar disso, toda dor vai embora. Uau! Forte. É bem isso. Mas assim, Clélia, na verdade, assim, quando você faz assim, a gente não teve esse medo. Não, a gente teve muito medo. Mas muito. É real. Aqui é uma família real. Aqui não tem historinha. Mas assim, o amor falava mais alto, sabe? Às vezes as pessoas falam assim, é fácil. Não, não é fácil não, aí. Quem que teve essa coragem? Mas a gente foi com medo. Então, assim, mas uma coisa que eu falo, na nossa família, Gilberto, sério mesmo, assim, na nossa família, esse negócio de irmão não tem essa divisão. Comigo, nós somos 9 irmãos, é uma família linda mesmo. Olha que maravilha. De certa forma, cada um, assim, famílias separadas. Teve o primeiro casamento do meu pai, teve o segundo casamento do meu pai, teve o terceiro casamento do meu pai. Então, maravilha. Assim, são tudo de famílias diferentes. E hoje nós somos todas uma família unida. Um exemplo para nós, né? Sim. E a Mainara, com a irmã dela também, a mesma coisa. Muito, muito unidas elas. Assim, eu amo mesmo a família dela.
ama a mãe dela, o pai dela. Inclusive, no primeiro podcast que teve com o Thiago Alex e com a Ana Paula, eles até perguntaram, né, de sogro e de sogra, e eu falei, assim, que eu ganhei foi um pai e uma mãe. Então, assim, eu tenho uma consideração muito grande, né? Ganhei avós também. Tenho uma admiração muito grande por eles. E pela minha família mesmo, que o Alexandre, a Samanta, Luanda, Patrícia, a Andréia, Antônio, Carol, Luma. Então, assim, gente, tudo que eu falei são meus irmãos. Então, é muita gente. Não, e, mas assim, ele já tá falando aí agora, só os irmãos. A família dele mesmo, a gente teve num momento de oração do aniversário da avó dele de 96 anos. É muito grande. Ah, sim, sim. Né, meu amor? É muito grande a família do Sérgio, né? É muito Então, assim, bonito bonita, com a avó de 96 anos. Aí ela levanta e coloca a Laurinha lá, né? Foi. Foi muito bonito. E aquilo assim, lá. esse desdobramento do Antônio Ângelo, o Diego até colocou aqui parabéns, né? Mas o Diego também, nosso sócio, ele foi o incentivador também para o Antônio estar hoje conosco, né? Olha só. O Diego, Beijo pra você, meu irmão. O Diego, quando eles foram e viram, né, a situação que os meninos estavam em Brasília, que eles moravam, a mãe deles não tinha mesmo condição de cuidar deles. Inicialmente o Sérgio, por medo mesmo, claro, igual a gente falou, teve medo, porque inicialmente o Sérgio ia trazer só o André. Aí o Diego falou, não tem como deixar o outro, né? Aí o Sérgio até me perguntou nessa época, eu falei assim, amor, se fosse irmão meu, eu trazia os dois. E aí os dois vieram, então assim, o Diego teve participação nisso, o Antônio morou com ele uns 3 meses também, com ele, com a família dele. Então assim, foi um desdobramento mesmo de amor na vida dele, da vida dos dois. Maravilha. Olha E a só. Laura veio só pra... Não, e ela veio só, a Laura por enquanto tá só começando, viu? Laura, né? Ainda tem mais, Deus, né? pode mandar mais, eu quero mais bênçãos. Eu creio que vocês vão ter 4 filhos, em nome de Jesus. Uau. Aqui. Amém. Eita! Aquele colocou uma mensagem aqui que tá reverberando aqui, ó. A mulher sábia edifica sua casa. Ela amou o cunhado, sim, mas amou o esposo também. Coisa linda isso. Maravilha.